eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Aleluia. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, nunca é demais. Oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos de Deus, não te ouve. Aleluia, Jesus. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Glória a Deus. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Aleluia. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos e ouvintes, irmãs, eu quero saudar vocês com a doce e paz do Senhor Jesus. Já na noite desta quarta-feira, dia 4 de fevereiro, juntos estamos adentrando no nosso terceiro dia deste propósito de oração que tem sobre o tema: ó Senhor, traz a salvação à minha família. Não esqueça você que nós estamos em um propósito através de um ato profético. Nós estamos profetizando, nós estamos liberando uma palavra profética sobre a vida dos nossos familiares e da nossa parentela, pois acreditamos que o mesmo Deus que nos alcançou alcançará estas pessoas. Pode ser tanto em vida agora ou mesmo no leito da morte, mas o Senhor Deus o alcançará para a glória do nome dele. Mesmo essa pessoa estando agora fora da presença de Deus, ou até caminhando, ou até mesmo fraco na fé, nós acreditamos que o Senhor Deus alcançará estas pessoas para a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus. E eu já quero saudar nesta noite maravilhosa a irmã Mara Rome, juntamente com seu esposo, o irmão Roberto. Deus abençoe, que a graça e a paz esteja sobre este lar e abençoe toda a estrutura familiar. Eu também já quero saudar nesta noite maravilhosa a irmã Ivete. Deus abençoe a senhora e toda a sua estrutura familiar. Deus abençoe a irmã Lu Moraes ou Lucilda. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus a vocês. Eu também já quero saudar a quem mais está aqui nos dando a graça da sua presença, a minha esposa, a Jur Maia Souza. Deus te abençoe, minha princesa, e te guarde a cada dia mais. A irmã Ana Maria Piccoli, Deus lhe abençoe e a paz do Senhor Jesus. Aqui já estão os nomes que a senhora me enviou, irmã Ana. Ó. Aqui já está aqui os nomes, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Meus amados irmãos,
São 21 horas, com mais 5 minutos aqui no meu relógio, e eu já quero chamar a sua atenção. Hoje, na parte da tarde, estive eu ali no Vale da Oração, apresentando ao Senhor, nosso Deus, em oração, profeticamente. Olha como é que já está a casinha, ó. Olha como é que já está a casinha. Glória a Jesus. Ei, ainda dá tempo. Você que não enviou os nomes daquelas pessoas que profeticamente você já libera a salvação de Deus sobre a vida delas. Ei, envia, pois eu quero estar orando, colocando o nome delas aqui dentro da casinha e apresentando no altar da oração, lá no vale, no nome de Jesus. Já está conosco também a irmã Lídia Márcia. Deus lhe abençoe e a paz do Senhor Jesus. Seu esposo, Rodinelli, seu filho Brian, Deus abençoe poderosamente. A irmã Gorete Araújo, Deus lhe abençoe toda a sua estrutura familiar. Seu esposo, o irmão Washington, e toda a sua família. Seus filhos Brian e o Marcelo. O Dinésio já está conosco. E a senhora, sua esposa, a irmã Zélia. Deus te abençoe. E os filhos, Denis e o Denilson, já está conosco. A irmã Maria da Glória Machado. Oh, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua família e toda a sua estrutura. Irmã Maria da Glória Machado. Bênção de Deus. Meus irmãos, sem mais delongas, eu já quero convidar vocês para ler comigo hoje. Nós vamos ler o Evangelho de Jesus, que escreveu Marcos. Não esqueça que eu estou batendo em cima da tecla da salvação, debaixo do tema, repetindo: ó Senhor, traz a salvação à minha casa. Então prestai bastante atenção nesse texto, hora que nós vamos ler. Deus abençoe minha ovelha, meu amigo Cláudio Oliveira. Que o Senhor te abençoe e te guarde, juntamente com a sua mamãe. Um beijo para ela, a Sônia. Glória a Jesus, glória a Deus. Meus santos, presta bastante atenção. Dentro desse propósito, hora que nós estamos buscando o Senhor Deus, nós temos um propósito e um objetivo: clamar e interceder pela vida daqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus por intermédio da salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Presta atenção. Dentro desse tópico, quando você envia um nome, tem pessoas também que precisam de cura, precisam de restauração. Porque quando Jesus entra na casa, não vem somente a salvação. O pacote é completo. Vem a salvação, a libertação, a transformação, a restauração. Aconteceu isso comigo. Porque quando Jesus entrou na minha casa, na minha vida, Jesus me garantiu a salvação e junto com a salvação, Jesus me libertou do cigarro, da maconha e da cocaína e do crack e da bebida. Olha o que Jesus fez na minha vida. Então, quando Jesus entra na sua casa, ele faz a obra completa. É por isso que eu chamo a sua atenção, que quando você enviar o nome, pastor, mas a pessoa já está na presença de Deus, mas ela precisa de uma restauração. A pessoa já está caminhando, mas ela precisa de uma cura, ela precisa de um renovo espiritual, porque quando Jesus entra na casa, o pacote é completo, como eu disse e repito. Então você precisa crer, precisa acreditar e perseverar no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ler o texto agora, que se encontra no Evangelho de Jesus, que escreveu Marcos, capítulo de número 5, nos versículos de número... Vou ler só o 21, depois eu vou ler o 38, para que você entenda. Diz o texto, 22, para dar o contexto. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo prostrou seus pés, 23, e rogando-lhe muito, dizendo,
minha filha está moribunda. Rogo-te que venha e imponha as mãos para que sareis e viveis. Agora nós vamos ler o versículo de número 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Dobra a sua atenção. Irmã Fátima Ribeiro, Deus abençoe, boa noite e a paz do Senhor. Vamos lá. Já vou liberar uma palavra profética para vocês. Dentro do texto que nós lemos, nós encontramos aqui um homem chamado Jairo. Um homem muito importante e de grande influência no meio da sociedade. Ao ler o texto, nós observamos que, chegando o principal da sinagoga, principal é a pessoa importante, sinagoga era uma igreja, era um local onde as pessoas se reuniam para glorificar e adorar ao Senhor Deus, Criador do céu e da terra. E Jairo era um desses, um homem conhecido, homem respeitado, e a Bíblia nos afirma que Jairo também tinha vários servos, pessoas que serviam a Deus e da mesma forma ajudava ele na obra do Senhor nosso Deus. Escuta bem, eu já quero que você escreva hoje uma palavra profética, se você crer. Se você crer, você vai escrever a palavra profética da seguinte forma: minha casa pertence ao Senhor. Escreve da seguinte forma, a frase completa: a minha casa pertence ao Senhor, a salvação mora aqui. Você precisa escrever essa frase se você quer. E essa frase é profética, é declaração profética. Como o propósito é profético, você vai declarar um ato profético, escrevendo: minha casa pertence ao Senhor, a salvação mora aqui. Acabou. Você acabou de decretar: a minha casa pertence ao Senhor e a salvação mora aqui. E acabou. Então, quando você declarar esse ato profético, vou repetir: a minha casa pertence ao Senhor e a salvação mora aqui. Esse ato profético, agora a minha esposa acabou de escrever e os demais irmãos acabou de escrever, acreditando, aleluia, 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 bendito seja Deus. Irmãos, se uma palavra tem poder, imagina uma oração. Agora imagina você escrevendo aí e liberando no mundo espiritual. Satanás, ele tem lutado para destruir lares e destruir famílias. Aí você entra numa live profética dessa, e aí você declara dizendo: minha casa pertence ao Senhor, e a salvação mora aqui. Você decretou a vitória para dentro da sua casa. Você pode declarar essa palavra numa voz altiva aonde você estiver? Ah, pastor, mas eu vou me chamar de doido. Doido é aquele que grita no estádio de futebol. Aqueles lá são doidos, porque eles estão gritando para jogadores que nem conhecem, jogadores que nem sabem que eles existem. Aqueles lá são doidos. Eu e você não. Nós criamos, nós adoramos, nós gritamos aquele que nós o adoramos na beleza da tua santidade. Aquele que nos dá vida, aquele que nos dá saúde, aquele que nos dá condições e aquele que vai nos levar para o céu. Esse aí nós clamamos o nome dele. Então você vai declarar agora: a minha casa pertence ao Senhor e a salvação mora aqui. Pode gritar, pode falar numa voz altiva. Declara essa palavra: minha casa pertence ao Senhor, a salvação mora aqui. Declare em nome de Jesus. Declare em nome de Jesus. Escuta,
Eu vou falar a vocês nesta noite, baseando-me em Marcos capítulo de número 5, versículo 38, que diz assim: e tendo chegado, lendo de novo para que você entenda, você que está chegando agora, e tendo chegado à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito pranteavam. Escuta, o objetivo desse propósito hoje é levar as famílias a entender que a presença do Senhor Jesus dentro da casa transforma cenário de dor, de luto, de desespero em vida, esperança, salvação, mesmo quando tudo parece perdido. Eu quero que você declare essa palavra agora. Nem tudo está perdido. Aleluia. Declare, nem tudo está perdido, principalmente quando você declara: a minha casa pertence ao Senhor e a salvação mora aqui. Então, meu querido, minha santa, Satanás, ele tem que bater em retirada, porque maior é aquele que vive e reina para todo sempre. Oh, bendito seja Deus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Eu estou mostrando a vocês que eu e você precisamos entender que quando a presença do Senhor Jesus está dentro da casa, transformação vem através do cenário de dor, aonde a dor, Deus Pai na pessoa de Jesus traz alegria. Romanos capítulo de número 5, versículo 20, está escrito: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. É isso aí, irmã Lucilda. Nem tudo está perdido. Quem sabe é o filho nas drogas. Quem sabe é o esposo no alcoolismo. Quem sabe é uma esposa no vício do tabagismo. Quem sabe é o esposo incrédulo. Quem sabe é uma situação na saúde. Mas eu digo a você nesta noite, baseado na palavra de Deus, nem tudo está perdido. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. A casa de Jairo estava tomada por choro. Quem sabe alguma mãe, ou algum pai, algum filho, alguma filha, adentrou num terceiro dia desse propósito, com um aperto na alma, com a dor no coração, um choro, uma tristeza, pois quem sabe hoje você recebeu uma notícia, você recebeu um diagnóstico que mexeu com a sua estrutura emocional. E aí você está agora chorando, a casa está chorando. Quem sabe uma mensagem através do WhatsApp, quem sabe uma ligação, e você está chorando, a casa está chorando, a casa está sofrendo. Mas a palavra do Senhor nos traz a esperança. A casa de Jairo estava tomada por choro, medo, a notícia de morte. Por quê? Acompanha comigo. Versículo de número 39. Olha só. O versículo de número 39 de Marcos 5, 39. E entrando, disse-lhe: por que o alvoroço? E chorais? A menina não está morta. Escuta, Jesus entra na casa, vê o alvoroço, povo tudo chorando, povo tudo se lamentando. Poxa, uma menina tão nova, 12 anos, filha única. O que me chama a atenção, que lá em cima, no versículo de número 35,
Diz assim, ó, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga e disseram, a tua filha está morta. Para que enfadais? Mas o mestre, olha a situação. Os principais, os ajudantes deles, os companheiros deles, vieram, irmão, de galope para trazer a notícia, a tragédia. Você já observou que notícia ruim chega rapidinho? Uma fofoca chega rapidinho. Uma conversa fiada chega rapidinho. Uma mentira chega rapidinho. Você já parou para observar isso? Então, ou seja, eles vieram de galope, para trazer a notícia da tragédia, da desgraça na vida de Jairo. Não incomoda mais o mestre. Em outras palavras, para que você está fazendo esta live? Você está perdendo tempo. Seu filho está desviado mesmo. A tua filha está desviada mesmo. A situação na tua casa está de mal a pior. Para que você está fazendo live? É aí que eu vou perseverar. É aí que eu vou buscar, porque eu estou nos pés de Jesus. E Jairo estava nos pés de Jesus. E eles chegam e dizem, não enfada mais o mestre. Acabou. E acabou. E na mente de Jairo pensando, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Não estava mesmo não, porque olha só no versículo de número 36. Olha só, versículo 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, ou seja, Jairo, dizendo assim, ó, não temas, creia somente. O Espírito de Deus fala em meu coração para eu falar o seu coração. Eu não sei qual é a situação da sua casa. Não sei como é que está a estrutura da sua família. Mas o Senhor assim autoriza dizer através da sua palavra, creia somente. Não temas, creia somente, tu verás, você acabou de profetizar, nem tudo está perdido, então você acabou de declarar, a minha casa pertence ao Senhor Jesus e a salvação mora aqui, você declarou, então assim eu te digo pelo poder do nome do Senhor Jesus, não temas, creia somente, porque nem tudo está perdido, rabate calafácia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Escuta. Então, Jesus entra na casa de Jairo. Ele vê o alvoroço. Ele vê as pessoas chorando. E quem sabe um do lado do outro comentando, tão nova. Filha única, 12 anos só. E aquele choro. O que me chama a atenção, Jesus entra naquele ambiente e não aceita o diagnóstico final. Eita, meu Deus do céu. Quem sabe eu estou falando com alguém neste momento que está numa situação de um diagnóstico familiar trágico. Olhando para a filha, olhando para o filho, olhando para um membro da família, olhando para um membro da parentela e dizendo, ó, o meu irmão, a minha irmã, o meu cunhado, a minha cunhada, o meu tio, a minha tia, a minha avó, o meu avô, vai acabar morrendo na bebida, vai acabar morrendo nas drogas. Este é o diagnóstico diante dos seus olhos. O diagnóstico de morte. O diagnóstico de perdição. O casamento na ruína. O casamento no fundo do poço. Fizeram um trabalho espiritual para destruir o seu casamento. Esse é o diagnóstico diante dos seus olhos. Mas diante do Senhor Jesus, Ele não aceita o diagnóstico final. Aleluia.
Então ele entra dentro do ambiente e muda aquele cenário. O que você acabou de falar no começo da live, Senhor, aleluia, a minha casa pertence ao Senhor e a salvação mora aqui. Ou seja, o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, membro da sua família ou da sua parentela, não vão descer à sepultura antes de confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Você recebeu o vídeo que eu te enviei hoje? Aquele senhorzinho, isso, aquele senhorzinho já na idade, tá? Passou por um processo de uma enfermidade, de uma enfermidade, e ali o líder espiritual pegando ele e fez o apelo a ele, e ele confessa a Jesus, mesmo com aquela dificuldade, ele foi batizado nas águas e o nome do Pai foi glorificado. Eu digo a você nesta noite, nada está perdido. Nem tudo está perdido. Aleluia. 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 Ei, você vai no médico, faz uma bateria de exame, e o médico te dá um diagnóstico. E você, humanamente falando, se entristece com o diagnóstico. Mas aí você resolve apresentar ao Senhor Deus o diagnóstico que o médico lhe deu. E aí o Senhor Jesus olha e disse, epa, não, eu não aceito esse diagnóstico. Eu vou mudar a história desse diagnóstico. O Senhor está falando a você, eu não sei qual é o diagnóstico da sua família. Eu não sei qual é o diagnóstico do seu casamento. Eu não sei qual é o diagnóstico da sua saúde. Eu não sei qual é o diagnóstico da sua vida espiritual. Eu não sei qual é o diagnóstico de áreas da sua vida, se está indo de mal a pior. Mas nesta noite uma palavra profética está sendo liberada sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua parentela. E a palavra é, Jesus não aceita o diagnóstico do ambiente, pois o diagnóstico de Jesus é diferente. Aleluia, aleluia. Escuta, continuando, para você continuar glorificando a Jesus daí. Vamos lá. Onde todos via o fim. É isso que aconteceu. Todos que estavam ali já estavam conformados. Eles se conformaram com a morte daquela menina. Eles já se conformaram com a dor. Eles já se conformaram com a perca. E quantos cristãos e quantas pessoas que estão me assistindo hoje, que já se conformaram com a situação. Ah, meu filho já está perdido mesmo. A minha filha já está perdida mesmo. O meu casamento já está perdido mesmo. A minha vida sentimental, emocional, espiritual, financeira já está perdida. Não fala isso. Em nome do Senhor Jesus, não fala isso. Do outro lado, pessoas ligadas a você já chegaram e disseram, sua filha é um caso perdido. Você já ouviu isso? Seu filho é um caso perdido. Você já ouviu isso? Quantas pessoas já chegaram para você e falaram isso? Isso já é um caso perdido, mas eu vim aqui nesta noite, como ministro de Deus, levantado pelo Senhor para dizer a você, ei, nada está perdido quando Jesus entra no ambiente. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, uma palavra dessa revelada, você não vai ouvir em outro lugar, a não ser pela direção do Espírito Santo. E o Senhor está dizendo a você, onde todos viam o fim. Jesus liberou vida. 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 Pastor, como o senhor pode me provar isso? João, Dinésio, coloca na tela, por favor, João capítulo de número 11, versículo de número 25 e 26,
que diz o texto, João capítulo 11, versículo 25 e 26. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que tiver morto, viverás. E o que o Senhor Jesus disse para Jairo: creia somente. Lá pronto como nevas. Eu estou todo arrepiado. Ripiconde praia chequelevas. O Espírito do Senhor falou no meu coração: meu servo, eu estou adentrando lares nesta noite. Estou trazendo vida aonde estava morto. Rabá, legendoron deremende pro etikenemanto pro tinagasender iminivlácia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo, aleluia. Então eu estou dizendo a você, como eu acabei de citar, então Jesus, ele adentrou na casa de Jairo. Jesus liberou vida, porque havia choro, havia tristeza, havia dor, havia morte naquela casa. Mas Jesus entrou naquele lugar, entrou naquele ambiente, entrou na casa. E você, no começo da live, você falou o quê? Você declarou: minha casa pertence ao Senhor Jesus. A salvação mora aqui. Então eu digo a você, onde todos viam o fim, Jesus liberou vida. A casa que estava marcada. Quem sabe a sua vida foi marcada com a palavra de maldição. Quem sabe o seu casamento foi marcado com a palavra de maldição. Quem sabe o seu filho foi marcado, a sua filha foi marcada com a palavra de maldição, dizendo assim: esse aí já não tem mais jeito, essa daí já não tem mais jeito. São palavras de maldição. Mas eu digo a você, aquela casa foi marcada com palavras, foi marcada pelo luto, mas o Senhor Jesus entrou naquele lugar e tornou o palco de milagre. E eu te digo nesta noite, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, receba essa palavra. Aonde há a maldição, hoje Deus traz vida. Aonde há o pecado, Deus traz a graça. Prática lavar-se que ele é mais. Oh Espírito Santo. Espírito Santo, meu Deus, meu Jesus amado, sinto a graça do Senhor neste lugar. Escuta, meu Deus, minha vontade é voar aqui, irmãos. Eu estou sentindo tanta graça aqui, que o Espírito do Senhor Deus está testificando no meu coração, que está acontecendo algo sobrenatural dentro da tua casa nesse exato momento. Aleluia, aleluia, aleluia. Princípio espiritual. Vamos lá. Quando o Senhor Jesus entra na casa, ele muda o ambiente e reveste a sentença de morte em vida. Ei, quando você abriu a porta e falou: Jesus, entra, senta no sofá, deita na minha cama, você está declarando, porque alguém entrou dentro da tua casa, alguém liberou uma palavra de maldição dentro da tua casa,
Alguém entrou no seu quarto, alguém foi na sua sala, alguém abriu um olho grande nas suas coisas, e é por isso que você está vendo que as coisas não estão indo de mal a pior, mas nesta noite, em nome de Jesus, eu quebro este mal. Isaías capítulo 54, Dinésio, por favor. Isaías capítulo 54, versículo de número 17, está escrito: toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Toda ferramenta, oh meu Deus, preparada contra ti, toda maldição preparada contra ti, toda palavra preparada contra ti, tudo aquilo que fizeram contra a sua vida, contra o seu lar, contra a tua família, não vão prosperar, não há de prosperar. Isaías 54, 17, está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. Eu sinto a presença do Senhor nesta palavra. Olha o que Isaías nos afirma. Eu já liberei a palavra e vou continuar no versículo 17. Ele disse: toda ferramenta, toda palavra, eu estou liberando aqui, não vai prosperar sobre a sua vida. E toda língua que se levantará, tu as condenarás, ou seja, tu rejeitarás. Eu não aceito, eu rejeito, eu repreendo, eu neutralizo em nome do Senhor Jesus. Olha o texto. Toda ferramenta preparada contra ti, toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu as condenarás. Esta é a herança do Senhor. A bênção de Deus é a herança de Deus sobre a sua vida. A proteção de Deus é a herança do Senhor sobre a tua vida. Então, em nome de Jesus, toma posse do que o Senhor Deus está falando no seu coração na noite deste dia. Porque o Senhor, Ele muda o ambiente, reveste a sentença de morte em vida. Ei, quando o seu filho estiver indo para a casa de Deus, com a Bíblia na mão, com terno e gravata, aqueles que olharam e disseram: mas eu não falei que esse aí não tinha jeito? Isso, você falou, mas eu não aceitei. Eu não falei que você ia se separar? Você falou, mas eu não aceitei. É isso que você tem que entender. Tomar posse do que Deus tem para a sua vida. Não aceitar o jugo de Satanás. Liberando uma palavra profética sobre o teu lar. E quando eu for lendo, você vai tomando posse, vai escrever: eu tomo posse, eu creio, eu tomo posse, eu creio. Você vai escrevendo. Eu vou liberar a palavra de promessa para o seu lar. Eu declaro: casas marcadas por tristeza receberão alegria. Ambiente de desespero serão cheios de esperança. Situações consideradas mortais ressuscitarão. Lares terão a presença viva do Senhor Jesus. A salvação e a vida da parte do Senhor permanecerão na sua casa. Isso, irmã Lília, essa palavra que eu libero sobre a tua vida. Essa palavra que eu libero sobre a tua vida. É esta palavra que eu libero sobre a sua casa. É esta palavra que eu libero sobre o ambiente onde você vive, onde você reside. Eu libero essa palavra em nome de Jesus. Se tiver algum demônio rondando a sua casa, ele bate em retirada agora. Se tiver algum espírito imundo, ele bate em retirada agora. Se tiver algum espírito da morte, de enfermidade, espírito
prejuízo, da miséria, ele bate em retirada agora, pelo poder que é no sangue de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Durante esse propósito, eu vou conduzir a vocês a pedir que o Senhor Jesus continue no ambiente, pois Jesus ele entra nos ambientes ferido, casas, silêncios, vozes, medos, Deus está mandando embora. Incredulidade, derrota do Senhor está mandando embora. Declaro vida onde sinais de mortes espirituais estava imperando, seja neutralizado, em nome do Senhor Jesus. É essa palavra que eu libero. É esta palavra que eu libero. Eu quero que você escreve agora, para eu e você finalizar e orarmos. Escreve decretando agora: o Senhor Jesus muda o ambiente da minha casa. Ou melhor dizendo, o Senhor Jesus mudou o ambiente da minha casa. O Senhor Jesus muda o ambiente da minha casa. Escreva, declarando: o Senhor Jesus mudou o ambiente da minha casa. Declare. Declare. O Senhor Jesus mudou o ambiente da minha casa. Você que não dormia, vai dormir. Você que não conseguia dormir a noite toda, vai dormir. Você que sentia dores de cabeça, dores na nuca, dores no corpo, hoje você vai dormir em paz. Como o Arla acabou de escrever, o Senhor Jesus mudou o ambiente da minha casa. Declare, 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 em nome de Jesus. Declare, declare, que neste momento nós vamos orar. Aqui está a casa. Nós vamos apresentar diante do Senhor nosso Deus, em oração neste momento. Eu quero que você, aonde você estiver, ore com o pastor, em nome de Jesus. Atenção, Brasil. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da Tua presença, na noite, meu Deus, desta quarta-feira, no terceiro dia do nosso propósito de oração, colocamos a nossa vida diante do Teu altar. E dentro da oportunidade concedida pelo Senhor, peço que o Senhor perdoa, meu Deus, os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas falhas, para que a nossa oração não venha a ser impedida, bloqueada e neutralizada no mundo espiritual. Senhor Deus e Pai, estamos, meu Pai, em um grande propósito, numa grande corrente de oração que tem sobre o tema: ó Senhor, traz a salvação à minha casa. Meu Deus e meu Pai, quantas pessoas estão orando comigo,
acreditando, meu Deus, na certeza que o ambiente vai ser transformado, o ambiente vai ser mudado. Meu Senhor e meu Pai, os teus filhos já declararam, Senhor, que a casa deles pertence a Ti. E a salvação mora, meu Pai, na casa. Meu Senhor, lemos, meu Deus, que a casa de Jairo estava de luto. Havia dor, havia choro, tristeza. Meu Deus, mas o Senhor Jesus, ao adentrar aquele lar, ao adentrar aquela casa, mudou o ambiente, meu Deus, Senhor. E eu creio que neste momento o Senhor está mudando este ambiente, Senhor. Aonde, meu Deus querido, o diagnóstico era de dor, sofrimento, angústia, desânimo, tristeza, solidão, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Meu Deus, o Senhor está levando vida, o Senhor está levando salvação, o Senhor está levando a paz. Meu Deus e meu Pai, nós sabemos que o Senhor é poderoso para mudar, ó Deus, a situação do nosso ambiente. O Senhor entra, meu Pai, na nossa casa neste momento. Remove, meu Pai, todo medo, toda tristeza, desespero. Meu Deus, eu declaro que o Senhor, meu Deus, é aquele que move o céu e a terra em nosso favor. Meu Deus, traz a salvação, traz a cura, restauração, ó Pai, em cada lar representado nesta noite, pela minha irmã, pelo meu irmão. Senhor, meu Deus, eu quero profetizar, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora, Senhor, aonde existe lar, meu Deus, marcado por tristeza, através de brigas, discussões, meu Deus, até mesmo, Senhor, por algo, Senhor, meu Deus, que feriram o coração de algum membro dessa família. Receba alegria agora. Meu Deus, ambiente, meu Pai, que estão em desespero, serão cheios, meu Pai, da Tua esperança, da Tua presença. Sim, Pai, quantas pessoas desesperadas, meu Deus, endividadas, meu Senhor, pois não conseguiram ainda pagar um aluguel, não conseguiram pagar a força, a energia, não conseguiram pagar a água. Meu Deus, estão em desespero, meu Deus, os boletos estão chegando, mas o Senhor entrou na casa. Meu Deus, o Senhor, meu Pai, trouxe a salvação. Meu Deus, não somente a salvação da alma, mas também, meu Pai, a salvação, meu Deus querido, na vida financeira, na vida espiritual. O Senhor, meu Pai, faz a obra por completo. A Tua palavra nos afirma em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar, e eu creio nessa verdade, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro ainda, Senhor, situações consideradas mortais, que o Senhor venha ressuscitar, meu Deus, meu Pai querido. Lares terão a Sua presença, meu Senhor. Eu creio, a salvação e a vida, meu Deus, permanecerão na casa, pois assim eu creio e profetizo em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu peço nesse momento que o Senhor receba esta oração como um cheiro suave em suas narinas. Meu Deus, que os drogados venha ser liberto, meu Deus, que o alcoólatra venha ser liberto, meu Deus, que o enfermo venha ser curado, em nome do Senhor Jesus. Aonde, meu Pai querido, meu Pai querido, a angústia, a tristeza, que a Tua bênção e a Tua paz se manifesta para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro, assim eu libero essa palavra como ministro do Senhor, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Creia somente em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Agora eu já vou estar colocando os nomes dentro da casa
profeticamente falando. Aqui está a casa. E aqui estão os nomes que me enviaram hoje. Nós vamos estar colocando agora. E olha que eu estou no 3º dia e a casa já está cheia. Mas há espaço, porque Jesus está na casa. Glória a Deus. Traz a salvação, Pai. Traz a cura. Traz a restauração. Meu Deus, em nome de Jesus, faça a tua obra, meu Pai, na vida dessas pessoas. Meu Senhor, eu creio que quando, meu Pai querido, o Senhor olhar, meu Deus, para cada vida, cada nome aqui representado, eu continuo crendo, meu Deus, que a manifestação do Teu Espírito Santo vai acontecer dentro deste lar, vai acontecer no seio desta família, pois assim, meu Deus, eu decreto em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. E você que não enviou os nomes ainda, dá tempo. Nós vamos adentrar, se Deus permitir, no 4º elo, amanhã. Você então já pode me enviar a partir de hoje até amanhã, às 3 horas da tarde. Não esqueça, se você me enviar todos os nomes de uma vez só, você só vai enviar R$1 para eu mandar imprimir. Mas se você enviar um nome por vez, cada nome que você enviar é um valor de R$1. Então, meus amados irmãos, entenda. Se eu fosse você, eu não perderia tempo. Eu mandaria os nomes e a colocava diante do altar e você vai ver o agir do Senhor. Porque você está usando de ato profético e materializando a sua fé. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Dobra a sua atenção, nós já vamos finalizar, mas antes de finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. Quem sabe nesta noite, eu trouxe essa palavra e você que adentrou nesta live ainda não confessou Jesus como seu Salvador. Ou quem sabe você está desviado dos caminhos do Senhor. Você se afastou dos caminhos do Senhor. E o Senhor nesta noite, por intermédio da minha vida, está te dando a oportunidade para você se reconciliar, para você voltar para os caminhos do Senhor, para você confessar Jesus como seu Salvador. Como, pastor? Você vai escrever no rodapé: eu quero me reconciliar com o Senhor Jesus. Eu quero confessar Jesus como meu Salvador. Se tiver alguém nesta noite, eu quero orar por você. Eu quero te apresentar diante do Senhor, pois o Senhor Deus me concedeu essa autoridade para orar e apresentar a sua vida ao Senhor nosso Deus. Tem alguém nesta noite? Se tiver, escreva aí: eu quero me reconciliar, pois eu estou afastado ou afastada. Eu quero confessar a Jesus como meu Salvador. Não tem ninguém? Eu vou chamar mais uma vez, eu vou perguntar mais uma vez. Não tem? Então nós vamos finalizar já com a bênção apostólica, com a bênção sacerdotal. Mas eu não posso deixar de sempre bater na tecla da contribuição, da ajuda. Aqui está, meus amados irmãos, este livro, onde tem o nome dos fiéis. E aqui você pode ser um dizimista, você pode ser um ofertante ou um mantenedor. Eu, pastor Anderson de Souza, preciso da sua ajuda. Nós não paramos. A obra do Senhor Deus não para e não pode parar. Eu preciso da sua ajuda. Pastor, como é que eu consigo enviar o meu dízimo, a minha oferta ou uma oferta do mantenedor? Você pode enviar para o número da Caixa Econômica Federal, ou pode enviar para o Banco do Brasil, ou pode enviar para o Pix, aonde meu amigo Dinésio, sempre me auxiliando, vai colocar aí na sua tela, para que você possa tirar um print e assim pegar com calma
o valor que Deus colocar no seu coração. Ou você vai devolver o seu dízimo, ou você vai ser um mantenedor, uma ofertante. Nos ajude. Eu preciso da sua ajuda. Com a sua ajuda, eu consigo continuar a fazendo o ID do Senhor Jesus. Então, só você tirar um print aí, ó. Dinésio acabou de colocar aí, ó, Caixa Econômica Federal, e logo em seguida ele também já vai colocar o Banco do Brasil e também já vai colocar o número do Pix. Nos ajude, pois eu preciso tanto da sua ajuda. Hoje, quando eu estava vindo aqui para a oração, eu recebi um WhatsApp de um rapaz. Ele falou: pastor, eu visitei minha mãe hoje e eu conversei muito com ela, e no diálogo que eu estava com ela, pastor, eu falei do Senhor para ela. Eu falei que desde quando eu conheci o Senhor, conheci o ministério que Deus lhe confiou, a minha vida nunca mais foi a mesma. A minha vida financeira, a minha vida conjugal, a minha vida espiritual deu um salto. E ele contando: mãe, eu sou um dizimista no ministério deste homem. Deus mudou a minha vida. Hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo, conquistei isso, conquistei aquilo. A mãe dele foi tocada pelo Espírito Santo. A mãe dele olhou para ele e disse: meu filho, eu também quero abençoar esta obra. A partir de hoje eu vou ser ofertante deste ministério. Olha só. Então, meus irmãos, olha o que Deus está fazendo. Algumas pessoas pararam de contribuir, mas o Senhor Deus está vendo a sinceridade desta obra, Ele sempre levanta outros. Deus, Ele é fiel. Então, Deus levantou você para ser abençoada e para ser um abençoador, para ser uma abençoadora. Abençoa esta obra. Não deixe essa obra parar. Pastor, eu preciso de uma oração. Pastor, eu preciso de um conselho. Eu preciso de uma orientação. Aí está o WhatsApp da oração. Me chama no WhatsApp. Eu estou aqui para te ajudar, para te aconselhar e para te orientar. Amém? Que Deus os abençoe no nome de Jesus. E curva a sua cabeça. Mas antes disso, perdão, pega o seu copo com água. Vamos materializar a nossa fé. Querido Deus, aqui está o meu copo com água. E eu creio que do outro lado está o copo com água na mão do teu filho e na mão da tua filha. Pai, em nome de Jesus, eu consagro esta água. Quando ambos fazerem uso desta água, que o Senhor faça, meu Pai, algo sobrenatural acontecer. Para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Irmãos, faz assim com as mãos. Hoje eu recebi uma mensagem de uma irmã e ela agradecendo porque eu orei para que Deus abrisse uma porta de emprego para ela. E o Senhor Deus abriu uma porta enorme para ela. E ela me enviou um áudio agradecendo, falando: meu pastor, é tão bom a gente termos um líder espiritual, que nós podemos contar com ele, que ele ora e que ele nos aconselha, que ele nos orienta. E eu falei com ela: minha irmã, eu estou aqui para ajudar. Eu só estou aqui para fazer aquilo que Deus, Pai, me ensinou na pessoa do Senhor Jesus. E ela está muito feliz. Então, se você parar para analisar a importância de um líder espiritual na sua vida, principalmente aquele líder espiritual que tem um contato com você, que envia mensagem para você, que ora por você, que se preocupa com você, esse daí você precisa valorizar. Nunca esqueça disso. Encurva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos. Isso. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua quinta-feira venha ser uma quinta-feira de paz, livramentos, conquista, vitórias
e realizações para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. Sinta-se abraçado pelo pastor Anderson de Souza e tenha uma excelente e abençoada noite. Precisando de mim, você sabe como me encontrar. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado.